Por um motivo ou outro, as pessoas sempre são tentadas a fugir de um país para outro, às vezes até arriscando suas vidas. Longe de ser uma aventura alegre, fugir de um país costuma ser uma jornada perigosa e muito arriscada, onde os erros não devem ser cometidos. Muitos fugitivos até perderam a vida. Outros, no entanto, conseguiram atravessar fronteiras e fugir para outros países, às vezes com estratagemas incríveis. Hoje vamos descobrir como Carlos Ghosn, Nadia Comaneci, as famílias Strelczyk e Wetzel e outras conseguiram escapar com sucesso. Vamos começar! Se há uma das escapadas mais incríveis sobre as quais falamos recentemente, é de Carlos Ghosn. O ex-CEO da Renault-Nissan, acusado de crimes financeiros no Japão, esteve em prisão domiciliar por grande parte de 2019 e, embora tenha permissão para se mover livremente sob certas condições, ele foi proibido de deixar o Japão e, no entanto, o Sr. Ghosn conseguiu escapar. A operação foi planejada várias semanas antes da fuga e organizada por especialistas em operações de exfiltração para permitir que o ex-chefe escape do Japão, onde ele estava sob vigilância rigorosa. Aproveitando a diminuição do controle, devido ao final do período do ano em que quase todos estavam de licença, Carlos Ghosn escapou sem ser visto de sua casa, em prisão domiciliar, em Tóquio, na tarde de 29 de dezembro de 2019. Em seguida, pegou um táxi para ir para um hotel onde seus socorristas estavam esperando por ele. Os três homens pegaram um trem japonês de alta velocidade de Tóquio para Osaka, antes de retornar ao terminal de negócios no aeroporto da cidade. Poucas horas depois, o avião pousou em Istambul. O avião carregava 2 passageiros e 2 baús grandes usados para transportar instrumentos musicais. Esses foram vistos por câmeras de vigilância do lado de fora do hotel, no aeroporto de Osaka. Carlos Ghosn, que não havia sido detectado, fugiu em um de seus baús para a Turquia antes de embarcar em outro avião para Beirute. O atual fugitivo agora vive na capital libanesa, com sua esposa. Ele disse que fugiu do Japão porque não acreditava que iria receber um julgamento justo lá. A fuga de Carlos Ghosn é digna de uma verdadeira aventura que parece estar longe de terminar. De fato, um de seus salvadores acaba de ser preso, em 20 de maio de 2020, junto com seu filho. Michael e Peter Taylor são acusados de ajudar o ex-chefe a fugir do Japão. Portanto, eles poderiam ser extraditados para o Japão, que emitiu mandatos de prisão em janeiro para aqueles que ajudaram Carlos Ghosn a escapar. Esta é a história incrível, mas verdadeira, da fuga de 2 famílias da Alemanha Oriental que conseguiram fugir da República Democrática Alemã e retornar ao Ocidente. De fato, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi ocupada pelas 4 potências vitoriosas e depois dividida em 2 estados. Por um lado, a República Federal da Alemanha, FRG, ligada ao Bloco Ocidental, e por outro, o alemão República Democrática RDA, sob influência soviética integrada ao Bloco Oriental. Os 2 germânicos eram como 2 países separados, e as populações dos 2 estados não podiam ver nem ir a lugar algum nos estados recém-divididos. No entanto, na noite de 15 e 16 de setembro de 1979, um balão de ar quente carregando 2 homens, 2 mulheres e 4 crianças pousou silenciosamente no chão da República Federal da Alemanha. Deve-se dizer que, neste período da Guerra Fria, todos os meios eram bons para os habitantes da RDA, sob ocupação soviética, fugir da opressão e se mudar para o Ocidente, que era mais democrático e desenvolvido. No entanto, nenhum deles considerou escapar em um balão improvisado caseiro. A ideia de sobrevoar o Muro de Berlim nasceu depois de ver uma reportagem sobre um festival internacional de balões nos Estados Unidos. Depois disso, 2 famílias, os Wetzels e os Strelczyks, conseguiram encontrar as ferramentas e os materiais necessários para construir o balão doméstico que lhes permitiria atravessar a fronteira alemã. Um piso de chapa metálica, coberto de tendas costuradas, barras de ferro e algumas garrafas de propano. Levou vários meses para concluir seu projeto, mas no dia D, o balão mostrou-se defeituoso e a sua primeira tentativa de fuga falhou. Sem mais delongas, eles construíram um novo balão de ar quente que desta vez os levará pelas poucas dezenas de quilômetros que separam os 2 alemães. Em 15 de setembro de 1979, as 2 famílias participaram da viagem de ciclomotor e carro e chegaram a uma clareira a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Este seria o seu voo para pousar. Depois de exatamente 28 minutos, os Wetzels e os Strelczyks conseguiram seguir para o oeste em uma noite fria, ventosa e sem nuvens, onde todas as condições eram adequadas para que tivessem sucesso nesse projeto que nascera 2 anos antes. A incrível fuga das famílias Wetzel e Strelczyk foi até tema de um filme alemão lançado em 2019, Night Crossing, que conta a história dessa fuga espetacular e ousada. Elementos do famoso balão improvisado, incluindo a máquina de costura usada para fazê-lo, estão agora em exibição no Museu do Muro de Berlim.
Antes de continuar, esta é a questão do dia. Qual desses filmes conta a história de 3 prisioneiros que escaparam de uma das prisões mais seguras do mundo? Opção A: Redenção de Shawshank. Opção B: A Grande Fuga. Opção C: Fuga de Alcatraz. Escolha a opção que você considera correta e veremos se a sua resposta está correta no final deste vídeo. Nadia Comaneci é a primeira ginasta da história dos Jogos Olímpicos a obter a pontuação perfeita de 10 nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976, em Montreal. E a menina romena de 14 anos se tornou uma lenda e mito mundial, no seu próprio país. Mas na Romênia comunista, dirigida por Nicolae Ceausescu, na época, o futuro está longe de ser brilhante para Nadia. A mulher apelidada de Nana, das Olimpíadas de 1976, tornou-se, apesar de si mesma, uma ferramenta de propaganda para o regime. De fato, Ceausescu aspira a elevar a imagem de seu governo comunista usando a glória e a fama do jovem ginasta. Seu filho ainda tenta se casar com a jovem, sem sucesso. A polícia secreta romena a monitora de perto e o presidente a proíbe de viajar para o exterior. Sua carreira como treinador no Ocidente está comprometida. Devido a esse regime repressivo e autoritário, Nadia Comaneci, que se sente presa em seu próprio país, decide fugir. Depois de várias tentativas de fuga fracassadas, ela acaba deixando sua terra natal, a Romênia, sem levar nada. Sua fuga incrível dura 5 dias, durante os quais ela tem que atravessar o campo aberto a pé, na companhia de outras pessoas que fugiram com ela, à mercê do frio e do medo. No entanto, ela consegue atravessar a cortina de ferro, auxiliada por um exílio romeno nos Estados Unidos, que a leva através das fronteiras húngara e depois austríaca. Ao chegar em Viena, Áustria, ele voou para os Estados Unidos e desembarcou na cidade de Nova York em 1º de dezembro. Nadia rapidamente recebeu o status de refugiado dos Estados Unidos. No entanto, ela voltou para Montreal, onde viveu de 1990 a 1991, antes de se estabelecer no estado americano de Oklahoma, onde agora mora com o marido, o ex-ginasta americano Bart Conner, e o filho. Este ladrão francês de Nice ficou famoso depois de uma jogada ousada e impressionante. Em julho de 1976, Albert Spaghiari conseguiu roubar o cofre da principal agência bancária com a ajuda de cerca de 20 cúmplices, sem nenhum ato de violência. De fato, para acessar o banco, Spaghiari e seus colegas percorreram os esgotos e cavaram um túnel de 8 metros de comprimento por semanas. A gangue de esgotos, como eles seriam chamados, conseguiu entrar no Baco na sexta-feira, 16 de julho. Eles estiveram lá o fim de semana inteiro e conseguiram roubar nada menos que 50 milhões de francos. Albert Spaghiari foi preso e depois detido após um golpe digno de um filme de gangster e foi novamente objeto de muita discussão no ano seguinte. Desta vez, o ladrão conseguira escapar da maneira mais incrível, simplesmente pulando pela janela. A cena ocorreu na quinta-feira, 10 de março de 1977, no Tribunal de Nice. Spaghiari teve uma entrevista com o juiz, como faz toda quinta-feira, exceto naquele dia, ele não retornou ao seu celular no final da entrevista. Aproveitando a desatenção do juiz, ele abre a janela do escritório e se joga no vazio. Aterre 8 metros abaixo no teto de um carro antes de fugir em uma motocicleta com um cúmplice. Apesar dos meios utilizados para encontrá-lo e dos milhares de agentes lançados em sua busca, Albert Spaghiari conseguiu escapar da França e nunca foi pego novamente após essa fuga incrível. Ele viveu em fuga entre a América do Sul e a Europa. Durante esse período, ele escreveu alguns livros, enviou um pedido ao proprietário do carro que havia danificado ao pular nele e até deu uma entrevista. O fugitivo acabou morrendo em 1989 de câncer, não sem expressar seu arrependimento por ter escapado. Uma das fugas militares mais espetaculares dos últimos anos foi a de um soldado norte-coreano que conseguiu atravessar a zona desmilitarizada ao sul. Em 13 de novembro de 2017, este soldado atravessou a fronteira em uma saravaida de balas enquanto tentava atravessar a linha de demarcação que separa os exércitos das duas Coreias em apenas alguns metros. Ele esperou até segunda-feira, o dia que não há mais pontos turísticos nessa área do lado do sul, para tentar sua fuga espetacular. Nas imagens capturadas por várias câmeras de CFTV, o soldado pode ser visto dirigindo um jipe em alta velocidade e parando muito perto da linha de demarcação antes de sair e correr para o sul. Um dos soldados perseguidores chegou a atravessar brevemente a linha de demarcação antes de se virar e seguir para o norte, violando o acordo de armistício assinado em 1953. Gravemente ferido por balas, o jovem soldado foi resgatado por seus colegas sul-coreanos e levados para o hospital. Deve-se dizer que as deserções das forças armadas norte-coreanas para a Coreia do Sul são extremamente raras, especialmente na zona desmilitarizada.
De fato, a fronteira militar entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, um dos últimos remanescentes da Guerra Fria, é uma das áreas mais militarizadas e seguras do mundo. Para escapar, a grande maioria, portanto, prefere atravessar a fronteira com a China antes de chegar à Coreia do Sul, através de um país terceiro. Segundo Seoul, mais de 30 mil norte-coreanos fugiram para o Sul desde o final da Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953. Essa escolha pode ser explicada pelo desejo de fugir de um regime voltado para o interior, com seus programas nucleares e, portanto, vivendo em um país democrático muito mais aberto ao mundo e muito mais avançado em termos de economia e tecnologia. Hoje, no entanto, depois de vários anos marcados por numerosos incidentes, os dois países parecem estar caminhando lentamente em direção a uma tentativa de paz e reconciliação, que não é a primeira vez e não será necessariamente a última. Eles acabaram de descobrir as histórias incríveis de 5 escapadas bem-sucedidas. O que mais te surpreendeu ou fascinou? Deixe-nos as suas impressões nos comentários. Finalmente, para a pergunta do dia, a resposta correta é a opção C. Este filme, lançado em 1979, conta a verdadeira história da fuga de 3 prisioneiros da famosa prisão de Alcatraz, em 1962.